Meus irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá, Evangelho de João, capítulo 18. João, capítulo 18. Nós vamos ler, queridos, do versículo 28 ao capítulo 19, versículo 16. Então, Evangelho de João, capítulo 18, nós vamos ler do versículo 28 ao capítulo 19, versículo 16. E, queridos, a palavra do Senhor nos diz assim: depois levaram Jesus à casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai vós outros e julgai segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando que no modo pelo que havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhes Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram, pois, novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então, por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinho, puseram-la na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: salve o rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhe disse: eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinho e o manto de púrpura, e disse-lhes Pilatos: eis o homem. Ao verem-no os principais sacerdotes, os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: tomai vós outros e crucificai, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para soltar e autoridade para crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gábata. E era a Parasvesse Pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucificam.
Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Amém, irmãos? Essa história que nós temos, olhando aqui para a crucificação de Cristo Jesus. E claro, queridos, a expressão que mais, ou que nós vemos muitas vezes repetida aqui, que é a palavra de um homem chamado Pilatos. Queridos, hoje nós vamos falar sobre Pilatos. Lembre que nós estamos falando de personagens bíblicos, personagens que estão no Novo Testamento da Palavra de Deus, e que muitas vezes nós ouvimos aqui acolá, mas não refletimos o significado, no sentido de que o que essa pessoa fez ou deixou de fazer, e as lições que nós podemos ter hoje. Nós vamos falar sobre Pilatos, o homem das decisões erradas. Okay? O homem das decisões erradas. O que é que nós sabemos sobre Pilatos, queridos? Além do episódio que ele julgou a Jesus. Tá? Veja, quase nada. Nós não sabemos muita coisa. Apenas algumas citações bíblicas, alguns comentários ou comentadores históricos, como Flávio Joséfo, Eusébio, Filo, entre outros. Mas, fora isso, nós não sabemos muita coisa. Veja, no entanto, o nome deste personagem, nós estamos falando de Pilatos, tornou-se mundialmente conhecido pelo fato dele ter o quê? Perdido uma grande oportunidade de evidenciar na história Cristo Jesus, tá? De entrar na história como um herói que não mandou crucificar realmente Cristo Jesus. Tirou aí um homem inocente, mas muito pelo contrário. O registro bíblico de quem foi Pilatos e da decisão desastradas que ele toma tem o propósito, tem aí proposição de trazer para nós lições da vida daqueles que estiveram dispostos a observar com atenção. Queridos, nós olhamos para Pilatos, nós entendemos que Pilatos é um homem por trás da máscara. Por quê, queridos? Porque Pilatos, quando nós olhamos para ele, ele tem algumas características, do quais nós poderíamos citar. Por exemplo, ele era pedante, ele era autoritário, ele era insensível, ele era arbitrário, ele era intolerante, ele era corrupto, ele era opressor. Algumas coisas, Pilatos é um homem que está por trás de máscara, e nós queremos trabalhar isso como nosso primeiro ponto. Dizer, olha, Tibério, o imperador que comandava Roma nos dias de Jesus, designou Pôncio Pilatos para atuar como governador, como se fosse um procurador do império, tá? Lá na pequena, porém tumultuada província da Judeia. Então ele coloca como governador naquela província. Pilatos assume o seu cargo lá no ano 26 depois de Cristo e permanece por 10 anos. Ele estabeleceu o seu quartel-general na cidade litorânea, por exemplo, de Cesareia. De tempos em tempos, o que é que ele faz? Ele marchava até Jerusalém com um pequeno exército com mais ou menos 5.000 soldados, na ocasião das festividades religiosas, visto que era chegado um grande número de peregrinos lá, e aumentava a probabilidade de haver tumultos, ou até mesmo insurreições, tá certo? Contra o domínio romano. Então o que ele fazia era ir lá, dar um suporte, para que se houvesse algum tumulto ou insurreição, ele pudesse apagar qualquer coisa desse tipo. O imperador confiou a Pilatos a missão de fazer o quê? De manter a ordem, porém com diplomacia. Para que tenha o quê, queridos? Uma convivência pacífica entre os súditos do imperador, que eram hebreus, entre os seus conquistadores. O que nós vemos é que o governo romano recebe, então, amplos poderes, nesse caso, Pilatos, para garantir o sucesso dessa empreitada. Entretanto, nós vemos alguns documentos históricos de diferentes fontes descrevendo, tendo sido Pôncio Pilatos, aquelas características que nós demos, olha, injusto, escarnecedor, obstinado, violento, corrupto.
Quer dizer, nós olhamos para Pilatos e nós vemos algumas características que não são positivas. E ele era o quê? Aquele que estava governando, vamos dizer assim, naquela região. Pilatos vai trazer à nossa memória que, de fato, realmente, nós temos aí recebido uma missão do imperador, neste caso, do imperador do universo. Veja, qual é a nossa missão? Ser sal da terra e ser luz do mundo. Pilatos recebeu uma missão do imperador, que era cuidar, governar, ser diplomático e tratar da melhor forma possível aquele povo, para que aquele povo continuasse servo e não se rebelasse. Nós, de igual forma, recebemos uma missão de sermos sal e luz do mundo, do imperador de todo o universo. Somos o quê? Embaixadores de Cristo. Temos uma tarefa que é proclamar as virtudes do nosso Senhor, as palavras, os seus atos. Então nós devemos agir como sacerdotes do rei. Nós temos que procurar reconciliar as pessoas caídas com o Criador. E aí vem a primeira postura nossa, a primeira aplicação nossa, questionando-nos como é que eu e você temos agido? Como é que eu e você temos dia a dia nos empenhado? Será que é com fidelidade em cumprir a missão que nos foi confiada para sermos sacerdotes deste reino, neste mundo, sermos sal e sermos luz? Queridos, olhando aqui para nossas informações bíblicas, olhando aí para os registros históricos, o que é que nós vamos montar aqui, esse quebra-cabeça, olhando aqui para Pilatos, de ter usado tão mal o poder, e ter compreendido tão mal as lições, realmente que Deus realmente trouxe a ele e também a nós. Bom, quando a gente olha para isso, nós vamos tratar de 5 características dentro dessa, realmente, olhando aqui para Pilatos, olhando para a máscara que ele tinha. A primeira coisa que a gente vê nele é o autoritarismo. Então, Pilatos mal começou a sua missão, lá na chegada com a Judéia, e ele vai fazer o quê? Irritar profundamente os moradores daquela terra santa, ao introduzir em Jerusalém pendões como símbolos de Roma, que era a águia, a esfinge do imperador, para serem adorados. Flávio Joséfo, no livro Antiguidades, mostra bem isso. Veja, como era de costume entre os povos conquistados, ele expunha isso, dizendo, olha, aqui é domínio de Roma. Então ele já começa realmente irritando o povo. Foram feitas queixas veementes a Tibério, o qual sensatamente ordenou a remoção dessa afronta, para que fossem enviados ou não tivesse aí confrontos, desnecessários. Autoritarismo. Segunda coisa que a gente vê nele, uma arbitrariedade. Ele toma para si, olha só, a prerrogativa de escolher sumos sacerdotes, como se fosse um cargo político. Ele confisca as vestes sacerdotais. Veja, essas vestes eram ricas, muito bem realmente ornamentadas. E aí ele vai ceder eles apenas em ocasiões de festas. Segunda coisa que a gente vê nele, corrupção, queridos. Ele assume realmente a tesouraria do templo. Ele começa a desviar fundos para construir obras públicas. Exemplo disso, um aqueduto de 40 quilômetros, do qual ele se orgulhava com glória da sua administração. Olha só a corrupção. Ah, pastor, não era só no Brasil isso? Não, irmão, já existia há muito tempo. Depois disso, quarta, opressão, queridos. Durante uma festividade religiosa em Jerusalém, na qual ele se fez presente, muitos judeus se manifestaram contra o uso das ofertas para fins políticos. Pilatos respondeu com a espada, matando, manda matar dezenas de adoradores no pátio, realmente, do templo. Lucas, capítulo 13, versículo 1 expressa justamente isso para nós, dizendo assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falava Jesus a respeito do Galileu, cujo sangue Pilatos misturava com os sacrifícios que o mesmo realizavam. Quer dizer, manda matar dezenas de adoradores. Por quê? Porque não concordaram, foram contra ele. Opressão.
Depois disso, queridos, último, quinto, insensibilidade. Ele chega ao extremo de executar um número muito grande de samaritanos, que se reuniram num monte chamado Gerizim, iludidos por um falso profeta que prometia revelar onde Moisés escondera os vasos sagrados com maná. Ora, nós precisamos lembrar que Moisés nem sequer entrou em Israel. Pilatos, insensível como era, toma aquele ajuntamento como uma ameaça, como uma rebelião. E sabe o que ele faz? Ele ataca aquele grupo sem misericórdia. Quem faz mau uso da autoridade que lhe foi conferida, acaba, queridos, cavando a sua própria sepultura. Por tantos desmandos, o próprio imperador voltou-se contra ele. E ele foi removido para Roma e acabou condenado ao suicídio. Isso mesmo, o seu castigo foi dar fim à sua própria vida. O historiador que conta isso é Eusébio. Queridos, olha só que cena deplorável. É ver um homem vestido de grande autoridade, agindo sem nenhum tipo de princípio espiritual. A sua grandeza atrai a tentação. E se ele não tem respaldo divino, queridos, não só trará o mal a muitos, como também trará o mal para si mesmo. Queridos, sabe que nós precisamos procurar tamanha grandeza? Jeremias 45:5 diz: procuras tu grandezas? Não as procure, porque você vai ser corrompido com tudo isso. O que é que nós vimos aqui, queridos, nesse primeiro ponto? Pilatos, um homem por trás de máscaras. Veja, queridos, segunda coisa que nós vamos falar, Pilatos, o homem das decisões erradas. Veja, ele deteve em suas mãos a possibilidade, não só a possibilidade, mas toda a possibilidade de ser bem sucedido na sua administração imperial. Contudo, queridos, a sua arrogância, ao invés de levantar, jogou para baixo. Devido às decisões insanas, ele foi perdendo o apoio dos seus aliados. Os líderes judaicos, o rei Herodes Antipas, irritado com a morte dos samaritanos, dos seus súditos, até mesmo realmente pelas constantes reclamações dos seus contribuintes, o imperador cansou. Certamente foi a decisão pior que ele tomou, atingindo um único homem que poderia salvar a sua vida, Cristo Jesus. Observe bem Pilatos, queridos, pois de certa forma ele representa aqueles que, olha só, embora convencidos da verdade, escolhem a mentira por comodismo ou interesse. E nós estamos querendo dizer que Pilatos, ele representa aqueles que estão convencidos que vivem a verdade, que são a verdade e que conhecem a verdade. Porém, vivem na mentira. E é cômodo para eles isso. É interessante para eles isso. E é isso que nós precisamos refletir. Veja, nós, embora convencidos da verdade, sabe que muitas vezes não agimos de forma errada? Não praticamos a mentira por interesse? Primeiro ponto, queridos, Pilatos era um homem convencido da verdade. Ante os olhos estava um único homem, capaz de aquietar a sua alma. Sentiu-se interiormente convicto da inocência e da dignidade de Cristo Jesus. Tanto que Mateus 27, versículo 18 diz: pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes haviam o entregado. Queridos, ele olha para Jesus, ele se comove, mas também olha para a multidão ameaçadora, e estremeceu. Não por medo dos judeus, mas pelo temor de perder, por exemplo, o seu prestígio. Então o que ele faz? Ele deixa com que a sua arrogância falasse mais alto do que a sua consciência. Jesus, olha só que interessante, conhecendo o que se passava no coração de Pilatos, procura motivá-lo a tomar a decisão acertada, dizendo assim a ele, João 18, versículo 37, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Ele preferiu se esquivar da verdade.
E pela sua petulância, ele vai replicar dizendo assim: o que é a verdade? O fato é que ele não queria dar chance à verdade, visto que como teria que reconhecer então a partir disso o seu próprio erro. Nós olhamos João capítulo 18, versículo 38, que vai dizer assim, perguntou-lhe Pilatos que é a verdade. Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho nele crime algum. Porém, ele tem que reconhecer erro, falha, julgamento e fazer algo errado. E diz: mas eu não vou reconhecer esse erro. Será que eu estou fazendo mesmo algo errado? E aí ele não pode dizer que ele está errando. Ele era Pôncio Pilatos. Pilatos, queridos, era um homem de coração dividido. Somente o seu coração agitava-se. Para quê? Para que houvesse absolvição. Pois ele percebia algo extraordinário naquele homem. A sua convicção foi ainda muito mais fortalecida, tá certo? Com os argumentos usados pelos acusadores. Este homem afirma que é filho de Deus. E quando Pilatos ouviu isso, ficou com muito mais medo ainda. O texto que nós lemos, realmente, o Evangelho de João, capítulo 19, versículos 7 e 8. Veja, pesou ainda mais a ele a advertência da sua esposa, Mateus 27, versículo 19, dizendo assim: olha, não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri a seu respeito. Queridos, o que nós vemos nele é um coração dividido entre a verdade e os interesses pessoais. Pilatos, queridos, ele procurou, por meio de algumas ações, tentar se livrar daquela angustiante decisão. Ele tentou repassar essa responsabilidade, por exemplo, para o Sinédrio, ou para Herodes, ou até mesmo com o pretexto de reconciliar com o rei da Galileia, reconhecendo o poder da sua jurisdição sobre o Nazareno. Pilatos estava relutante. Não havia, porém, como escapar daquela decisão. Queridos, cada um de nós tomamos uma decisão, dizemos sim, Senhor. A graça de Deus estendeu a mão e Ele nos segurou, e nós temos que fazer o quê? Respeito com essa decisão, com a ação de vivermos a palavra de Deus, é fazer, realizar, nos apegar à verdade, viver pela verdade, realmente não se entregar à mentira e não submeter ao domínio da mentira nos nossos corações. Hoje, infelizmente, as pessoas até conhecem a verdade, mas elas têm duas caras. Elas desejam o Salvador no seu coração, só que elas rejeitam ao Salvador nas suas práticas, porque elas preferem satisfazer o mundo. A gente tome cuidado com isso, porque se nós somos servos do Deus Altíssimo, vivemos a verdade todos os dias com a prática das nossas vidas. Terceira coisa, queridos, a gente vai tratar aqui, falando realmente deste Pilatos, que é um homem de decisões erradas, né? Pilatos é um homem em desespero. Pilatos cometeu muitos erros na vida, mas agora, queridos, olha, quando ele deseja sinceramente tomar a decisão mais acertada, ele não encontra, ele não tem forças necessárias para isso. Veja, ele se sente acuado e por isso ele vai desabafar. Mateus 27, 22 vai dizer o seguinte: que farei então de Jesus chamado Cristo? Depois Lucas 23, 4, ele diz: não vejo neste homem crime algum. Está dizendo assim, em outras palavras: não sei o que fazer. Não sei para que caminho tomar. Não sei qual a melhor decisão. Não sei o que eu faço. Se eu penso que ele realmente é justo, ou se eu ouço toda a comunidade, todo o povo. E agora, qual é o melhor fazer? Sabe o que ele faz? Ele lava as suas mãos. Porém, queridos, você tem que entender que ele, por mais que ele lava as suas mãos, ele não pôde lavar o seu coração. Ao entregar Cristo Jesus, a quem ele pronunciava inocente, ele condena a si mesmo. A sua dramatização poderia até ter impressionado os ouvintes, mas em nada diminuiu a sensação de culpa latente na sua alma. Ele manda condenar. Ele manda açoitar, ele manda crucificar Cristo Jesus.
Pilatos lava a mão, mas não lava o seu coração. Queridos, qual é a aplicação disso para a nossa vida? Primeiro, como é que tem sido as suas ações? Já para pensar nisso? Como servo de Deus, como filho de Deus, como homem, como mulher, salva em Cristo Jesus? Segundo, você é cuidadoso ao tomar as suas decisões? Você tem colocado Deus como primeiro, colocado diante de Deus realmente as suas decisões, colocado diante de Deus aquilo que você quer, colocado diante de Deus aquilo que precisa ser realizado e feito, colocar diante de Deus para saber qual é a vontade do Senhor na sua vida? E terceiro, queridos, como é que você lida com o cargo que lhe é confiado? A gente poderia pensar assim, olha, Deus concedeu os dons e talentos. A igreja do Senhor também lhe confia cargos, ministérios. Como é que você lida referente a isso? Concluindo, queridos, veja, Pôncio Pilatos entra para a história como homem das decisões erradas, que rejeita, queridos, a oportunidade de fazer-se amigo de Deus, mas ele prefere realmente ser amigo do mundo. Veja, com isso, o seu nome foi realmente imortalizado, porém de uma maneira muito amarga, né? Tanto que ele aparece, para quem conhece o credo apostólico, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele fica marcado na história, de uma maneira dolorosa e amarga. Queridos, fechando, Pilatos simboliza todo aquele que, embora conhecido da verdade, se deixa levar pela mentira, para atender os seus interesses pessoais. Veja, ele representa também aqueles que fazem o mau uso da sua autoridade. A autoridade que lhes foi confiada, buscando muito mais a popularidade do que a justiça. Essa é a lição, queridos, que nós vemos e olhamos através de Pôncio Pilatos. Amém, irmãos? Que Deus seja generoso e que eu e você possamos pensar nessas três coisas e aplicações às nossas vidas. Primeiro, como é que têm sido as suas ações? Segundo, você é cuidadoso quando você toma as suas decisões, colocando elas antes, diante do Senhor, para ouvir a voz de Deus. E terceiro, como é que você tem lidado com o cargo de confiança que foi conferido, confiado a você. Deus o abençoe, sustente a sua vida, traga paz ao seu coração. Amém, irmãos? Eu quero convidar a igreja nesse momento a se colocar em pé, que nós vamos orar e receber a bênção de Deus nas nossas vidas, encerrando assim o nosso culto de louvor e de adoração ao Senhor nesta noite. Vamos orar, irmãos? Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos desafia dia a dia a vivermos a verdade, a sermos, Senhor Deus, luz, a sermos sal, Senhor Deus, e a aplicarmos, ó Pai, dia a dia as nossas vidas de forma a glorificar, a honrar e expressar o Seu grandioso amor neste mundo. Que em nome de Jesus as nossas vidas sejam para a Tua honra e para a Tua glória. Que em nome de Jesus a forma como nós agimos, a forma como nós somos, seja para a Tua glória, Pai. E que em todas as partes das nossas vidas, todos os atos, cada detalhe, Senhor Deus, seja transformado, seja, Senhor Deus, lapidado, para que possamos ser homens e mulheres do Senhor e de fé a cada dia. Derrama sobre nós a Tua graça, o Teu amor. Renova, Senhor Deus, as nossas vidas. Fortalece, Senhor Deus, a nossa fé. E nos faça homens e mulheres cada vez mais, realmente, que glorifique, que exalte ao Senhor em todo o tempo. Visita, consola, conforta, Senhor Deus. Cura, Senhor Deus, o Teu povo. É a nossa oração em nome de Jesus. E assim, Senhor Deus, sobre o Teu povo, derrama a Tua paz, o Teu amor e a Tua graça. Sejam renovados, Senhor Deus, as suas forças e no Senhor possam cada dia mais serem abençoados hoje e para todos sempre. Amém.
Obrigado, irmãos, pela sua presença e Deus continue a abençoar.